Se nós relembrarmos, e gostava de voltar apenas aqui um verso antes, e o final do capítulo 4, no verso 44, diz: e pregava nas sinagogas da Judeia. Portanto, a cena anterior que nos apresenta é que Jesus está em Cafarnaum. E então ele prega na sinagoga, vai à casa de Pedro, continua ali a curar e a libertar pessoas. Depois sai da cidade. As pessoas tentam, não é, dizer a ele: fique conosco, não vá embora. E ele diz: eu não posso, eu preciso ir e preciso anunciar o reino de Deus também às outras cidades. E então ele termina por dizer: e pregava nas sinagogas da Judeia. Cafarnaum não fica na Judeia, fica na Galileia. E portanto, aqui diz que Jesus, de facto, parece que Jesus vai embora. E Jesus vai para a Judeia e ele continua a fazer este trabalho que nós vimos ele começar a fazer, tanto em Nazaré quanto em Cafarnaum. E ele segue pela Judeia. Até que uma bela manhã, Jesus volta a Cafarnaum. E então encontramos esta cena. Uma cena que é um bocado disruptora. Disruptora porque o que nós percebemos aqui é que até então, o ministério de Jesus, nós vemos Jesus como menino, e lembram-se disso quando estudamos ainda, quando Jesus como menino vai à Páscoa ao templo e ali, sentados com os mestres da lei, responde perguntas e faz perguntas. E ele responde de tal maneira e faz perguntas de tal maneira que aqueles que ali estão ficam impressionados com ele. Mas Jesus está no templo. Depois, quando Jesus cresce, nós vemos fora do templo, de facto, alguém a pregar. João Batista. João Batista anuncia e prega fora do templo, fora da sinagoga, fora da instituição, fora dos espaços normais, convencionais da religião. Mas Jesus, apesar de ir até ter com João e ser por ele batizado, Jesus, quando vai começar o seu ministério, Jesus começa por pregar nas sinagogas. E nós, novamente, nós vimos Jesus ir à sua cidade natal, a Nazaré, pregar nas sinagogas. Vemos Jesus ir também a Cafarnaum, pregar nas sinagogas. Mas o texto nos diz que ele prega não apenas nas sinagogas na Judeia, mas também na Galileia. E, portanto, nós vemos aqui, o texto não nos diz em quantas cidades foram, quantas semanas ou quanto tempo que durou, mas que Jesus teve um começo de ministério, ainda sem ter os seus discípulos, ainda um ministério solitário, talvez como o início do ministério de João. E digo o início porque depois nós vamos ver, inclusive em Lucas, que ele vai nos apresentar que João tinha discípulos. E então, este começo do ministério de Jesus, nós vemos aqui ser coroado com este verso final do capítulo 4 que diz: e pregava nas sinagogas da Judeia. Mas então, chegamos no verso 5. E no capítulo 5, perdão. E o capítulo 5 começa com o verso 1, que dizendo: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Portanto, Jesus chega em Cafarnaum. E aquela multidão o vê e o reconhece. Portanto, a sua fama já havia se espalhado. Ele já havia estado em Cafarnaum. As pessoas desejaram que ele houvesse continuado, mas ele vai embora. Mas quando volta, as pessoas o reconhecem, sabem quem ele é. E ficam animadas e desejam ouvir, não podem esperar pelo sábado. Algum de vós, e talvez já tenha passado por essa experiência, de alguém que talvez tenha convidado para vir à igreja. Porque o vosso desejo é que esta pessoa, talvez o seu familiar, talvez um amigo, um vizinho, também ouça a palavra de Deus, também conheça Jesus. E talvez então tenha convidado para que venha à igreja.
E tenha dito, venha ter comigo. Olha, no domingo, às 10h30, ali na Avenida 25 de Abril, em frente à piscina, ali ao lado da cafeteria, Ginga, está ali a Igreja Batista. E pronto, olha, 10h30 temos o culto. Vá lá, vai ser bom para si. Nós temos um momento de louvor, temos um momento onde estudamos a palavra de Deus. E tenha convidado a pessoa para vir à nossa sinagoga, onde ouvimos a Jesus. Mas talvez já tenha tido uma experiência onde alguém tenha lhe perguntado, mas olha, diz-me lá, eu queria perceber melhor aquilo em que acreditas. Está bem, ok, posso ir um dia ter a sua sinagoga, posso um dia ir lá ter a Igreja Batista. Mas no que é que os batistas acreditam? Diz-me lá. E talvez tenha sido uma quinta-feira pela manhã. Ou uma segunda-feira à tarde. Onde esta pessoa, desejosa de ouvir, não podia esperar pelo domingo. Está bem, mas domingo posso ir lá ter, ok, não há nenhum problema, posso ir, mas eu quero saber. E eu quero saber agora. Porquê é que é preciso esperar até domingo? Porquê é que eu preciso ouvir um pastor a falar de maneira formal? Epá, ainda está ali vestido, pronto, com um blazer, com um fato. Porquê é que não posso ouvir agora? E então, esta multidão em Cafarnaum pressiona Jesus, dizer, Jesus, fala-nos. Não podemos esperar, não queremos esperar, fala-nos agora. E então esta multidão o pressionava. Até que ele então vê o barco, vê que é o barco de Pedro, sobe no barco e começa então ali a falar. E a falar o quê? A palavra de Deus. Vemos então o ministério de Jesus. Vemos então o ensino da palavra de Deus sair do templo, sair da sinagoga e ganhar todo lugar. Qualquer lugar. Agora, o ensino de Jesus já não está submetido, já não está preso apenas ao espaço formal, preso apenas à sinagoga ou ao templo. E agora ele ganha uma dimensão que invade a vida das pessoas. Mas o que é que Jesus falava? O que é que Jesus ensinava? Jesus ensinava a palavra de Deus. Jesus ensinava a palavra de Deus. Pastor, eu não percebi o vosso ponto. E porquê que insisto tanto em dizer que Jesus ensinava a palavra de Deus? Porque eu vejo muitos que atualmente insistem em ensinar suas opiniões. Muitos que insistem em ensinar os seus pensamentos, suas impressões. Quando o próprio Jesus, que nós queremos ser o próprio Deus, encarnado, o Filho de Deus, ele não ensinava as suas opiniões, pensamentos ou impressões. O que ele ensinava era a palavra de Deus. E apenas a palavra de Deus. E era isto que a multidão desejava ouvir. As pessoas, os vossos familiares, os vossos amigos, os vossos colegas, os vossos vizinhos, podem não saber. Mas aquilo que eles precisam e aquilo que eles desejam, aquilo que a alma deles anseia, é a palavra de Deus. Não é a vossa opinião. Não são vossas ideias. Mas é a palavra de Deus. E é isto
que eles vão desejar ouvir. E talvez já tenha passado por esta experiência de dizer a alguém, está a falar sobre algum tema específico, pronto, às vezes talvez na vossa área de conhecimento, e dizer assim, bem, eu acho que... E então talvez tenha ouvido de uma maneira muito ríspida do outro lado a pessoa dizer, olha, desculpe-me lá, mas não me interessa a vossa opinião. Eu quero saber como é. Já passaram por isto? Talvez isto lembre um bocadinho, se calhar, à época da escola ou da faculdade, não é? Quando um professor dizia assim, desculpe-me, mas neste momento eu não estou a pedir o texto que precisam escrever ou a pergunta que estou a fazer não é da vossa opinião sobre o tema. Mas o que se passou? Como é que tal acontecimento se deu? Quanto é que é 2 mais 2? Epá, olha, eu acho que 2 mais 2 é 4. Eu acho. Ou é 4 ou não é 4. O que é? E a verdade é que isto tem a ver com convicção. E a convicção só vem da experiência. E da experiência repetida. E de conhecimento profundo. Quando deixamos a nossa opinião e nos pegamos à palavra de Deus, é isto que as pessoas precisam e desejam ouvir. E Jesus falava-lhes a palavra de Deus. E enquanto a multidão apertava, e enquanto esta situação talvez desconfortável, não é? Imagine que, se calhar, então, nós dizemos assim, ok, então, vamos então nos encontrar cá à tarde, ao fim da tarde, e vamos, se calhar, vamos ali para a Ribeira. E ali na Ribeira vamos começar a falar com as pessoas sobre Jesus. Agora imaginem que estamos ali na Ribeira e de repente uma multidão começa a se juntar, e nós sabemos como é que isso acontece, não é? Que aqueles que estão atrás e que desejam ouvir, o que é que fazem? Sem maldade, talvez sem a intenção de o fazer, mas acabam por fazer, que é, eu quero ouvir. E começam a empurrar aquilo que está à frente. Agora imagine si e o pastor ali na Ribeira a falar com aquelas pessoas e de repente as pessoas vêm. E quando nós nos damos conta, olhamos para trás, já estamos mesmo a um passo de cair dentro da água. E nós vemos que a multidão continua. E aquelas pessoas que estão lá atrás a dizer assim, eu não consigo ouvir, deixe-me chegar um bocadinho mais perto. E aquela multidão a pressionar e a empurrar. Talvez Jesus pudesse ver esta situação como um desconforto e dizer, epá, isto está mal, não é assim? Precisamos estar mais organizados. Talvez este sítio não seja o melhor sítio, o melhor ambiente. Mas não. Jesus olha e vê uma oportunidade. E olha para um barco e vê em um barco um púlpito. Não era um púlpito como este. Mas ele olha para um barco e vê no barco uma oportunidade de ser ouvido então por mais pessoas. E das pessoas então já não terem mais como pressioná-lo e acalmarem e se calhar sentarem-se para ouvir. Jesus olha para um barco e vê um púlpito. Qual o barco da vossa vida? Talvez fosse muito desconfortável esta situação como acabei de falar-lhes. De que se calhar em vosso trabalho ou em vossa vida, no seu dia a dia, aqueles que já estão reformados, ou na escola, aqueles que ainda não estão a trabalhar. No meio do vosso dia, no meio entre um pensamento da vida cotidiana e outro, alguém perguntasse, mas olha lá, diz-me lá uma coisa, desculpa interromper, mas no que é que... Vais à Igreja Batista, não é verdade? És evangélico, não és? Mas no que é que crês? Diz-me lá. E isto talvez fosse a multidão a nos pressionar à beira do lago, não é? Epá, mas apanhaste-me agora
um bocadinho, pronto, ou seja, se calhar este não é o melhor momento, não é a melhor altura, eu estou aqui um bocado ocupado, eu estava mesmo no meio de um pensamento, se calhar vou perder este pensamento. E se calhar olharíamos para o barco e veríamos no barco uma oportunidade. Não de púlpito, mas de fuga. Olha, eu tenho um barco para apanhar. Desculpe-me lá, mas eu preciso atravessar para o outro lado. Está bem? Mas, olha, quando voltar, falamos. Quando eu achar aqui um tempo, agora estou muito ocupado, estou a estudar para um teste, estou aqui a terminar um trabalho, eu preciso entregar isto, o chefe já pediu-me este relatório, eu preciso terminar de escrever aqui este trabalho, ou preciso responder a este cliente, ou preciso verificar aquele e-mail, ou preciso fazer aquela entrega daquele produto. Neste momento, desculpe, mas não posso. Mas Jesus não. Ele vê no barco um púlpito. Irmãos, atentem para esta cena. A cena como um todo. Que nós chamamos de pesca maravilhosa. A verdade é que isto tudo o que acontece não depende da fé de ninguém. Não depende da fé de Pedro. Porque se nós olharmos para o que acontece, Jesus sobe no barco, Jesus começa a ensinar. E Pedro, como já falamos, se calhar está à margem, a lavar as redes, a terminar de lavar as redes, como o texto nos diz que está a fazer. E Jesus chama-o e diz, vá ao largo e lança novamente as redes. E a primeira resposta de Pedro é, Senhor, eu trabalhei a noite toda, estou cansado, acabei de lavar as redes. Dá-me um descanso. Mas a tua palavra eu lançarei. Isto não parece a resposta de alguém que está muito animado. Ou que tem muita fé, não é? E muitas vezes nós queremos condicionar a fé do outro. Ou a nossa fé. Ou querem nos dizer, irmão, irmã, isto não aconteceu porque quando oraste, não oraste com fé suficiente. Então pergunta esta pessoa, pode dizer, o pastor mandou-me perguntar-lhe então, qual a medida da fé? Em litros, em quilos, em metros quadrados? Como é que se mede fé? Qual é a unidade de medida? E depois de dizer uma unidade de medida, tens de me dizer qual é o suficiente. 5 litros? Se calhar 1 litro já é o suficiente? Ou se calhar é preciso ter aqui 1000 metros quadrados de fé? Ou algumas toneladas? A verdade é que nós vemos aqui que nada disto depende da fé de Pedro. Depende da ação de Jesus. Depende única e exclusivamente da graça de Jesus, que olha para Pedro e vê Pedro e alcança Pedro e chama Pedro para que Pedro experimente da graça de Deus e do poder de Deus. Pela graça. E Pedro experimenta apenas por obediência. Não havia sequer fé em Pedro. O que houve em Pedro foi obediência. E talvez já tenha passado por situações assim, em que tenha lido algo na Bíblia e tenha dito honestamente ao Senhor, talvez não tenha dito isto ao pastor, por vergonha, ou não tenha dito ao irmão, à irmã, ou ao vosso marido, à vossa esposa, a dizer, desculpe, mas não consigo acreditar. Talvez não tenha tido coragem de dizer isto. Mas no vosso coração, soubesse como Pedro, estou cansado disto. Desculpe, mas não consigo acreditar. E tenha sido chamado à obediência. Tenha sido chamado, como Pedro foi, à obediência. No começo do capítulo 5, então, vemos a palavra invadir. Literalmente invadir a vida cotidiana das pessoas. E quando eu digo invadir, é porque ainda lembro-me aqui, uns anos atrás, e é interessante que há 2 domingos, quando cá estivemos, não é,
no último domingo estávamos doentes. Nós tivemos cá a visita, e falei aos irmãos de um pastor, que foi o meu primeiro pastor quando estive em Lisboa, o pastor Tiago Cavaco. E naquela altura, quando frequentei a igreja, que era a igreja de São Domingos Benfica, a Igreja Batista de São Domingos Benfica, em Lisboa, tinha ali um amigo, o Nuno. E, obviamente, quando falávamos naquele domingo, falamos inclusive sobre ele. E quantas vezes eu e o Nuno conversamos sentados num café, num restaurante. Íamos para a Marina, em Oeiras, por exemplo, sentávamos lá e começávamos a falar da Bíblia, de Deus, da nossa caminhada com o Senhor, daquilo que estávamos a experimentar, a aprender e a viver com o Senhor. E quantas vezes nós percebemos as pessoas um bocado... Eu não sei nem a palavra. Talvez deveria ter-lhes perguntado na altura. O sentimento que estas pessoas tinham. Porque nós percebíamos que às vezes, no meio das nossas conversas, os irmãos já perceberam que o pastor não fala muito baixo, não é? Pronto, é um hábito de professor acostumado a dar aulas. Imaginem aulas de ginástica para crianças pequenas. Falar baixo não é exatamente aquilo que se pode fazer para ser ouvido, muito pelo contrário. E, portanto, acostumei-me a falar alto. Olha, é um hábito que tenho tentado mudar. E a Andressa tem-me ajudado nisto. E então, eu e este amigo, que também, por acaso, também é professor, que também, portanto, não fala exatamente baixo, víamos e percebíamos que, às vezes, as pessoas que estavam em volta de nós viravam-se quando percebiam aquilo que estávamos a conversar. Quase que a questionarem-se, a dizer assim... Pessoas a falarem de Deus assim, aqui, assim, no café, no meio do dia. Mas o que é isto? Isto não é normal. Não é a coisa mais comum, não é? Nós ouvimos, se calhar, as pessoas a falarem dos seus casamentos, a falarem dos filhos, a falarem do trabalho, a falarem do governo, não é? Ouvimos muito, pois, é a vida, como é que tem estado? Não, difícil, não é? A crise. Isto é o que nós normalmente ouvimos. Mas a palavra de Deus invade a vida das pessoas por meio de Jesus. Não apenas sai da sinagoga, não apenas sai do templo, mas também sai do sábado. Porque o sábado é o dia do Senhor. Hoje é domingo, não é, meus irmãos? Hoje é domingo, é o dia do Senhor. Então apanhamos a Bíblia... Tiramos um bocadinho do pó que acumulou do domingo passado para cá, porque não apanhamos, não é? Pronto. Ou então já deixamos, inclusive, dentro do carro, para facilitar a vida. Assim não precisamos nem lembrar de apanhar. É só lembrar de tirar do carro, depois metemos de volta no carro, ela fica. Queremos evangelizar alguém que, por acaso, possa vir, pronto, a roubar o carro, não é? Quando nós mudamos para Portimão, um dia eu esqueci-me do carro aberto. Quando voltei, no dia a seguir, vi que o carro estava aberto e haviam levado tudo que estava dentro do carro. Uma das coisas que pensei, exatamente, honestamente, foi isto. Devia ter deixado uma Bíblia no carro. Se calhar, pelo menos, levavam a Bíblia. Pronto, pelo menos, podia abençoar alguém. Mas não fazem por isto. Fazem realmente porque não precisam da Bíblia durante a semana, não é? Vamos ser honestos, eu não vou ler mesmo, não é? Leio lá na igreja quando o pastor... E a verdade é que também, às vezes, a Bíblia serve como o apoio do braço. Quase como aquilo que colocamos no braço, quando o braço está aleijado. Porque nós tiramos a Bíblia do carro, metemos aqui assim embaixo do braço, como um apoio do braço. Chegamos na igreja, sentamos, metemos ao nosso lado no banco. O pastor diz, vamos ler Lucas 5, do capítulo 1 ao do capítulo 5, do verso 1 ao 11. Nem tocamos a Bíblia. O pastor vai ler. Eu não preciso abrir a minha. Deixa cá estar. Depois, quando acaba o culto, apanhamos a Bíblia, metemos embaixo os braços novamente, chegamos no carro, metemos lá no carro, pronto, já está. Nem sequer abrimos as Bíblias. E é no domingo. O dia do Senhor, o dia de falar de coisas de Deus é domingo. Se calhar se alguém lhe disser na segunda-feira, então, como é que foi na igreja ontem? Quase que respondemos, deixa isto para lá, isto foi ontem. Hoje não é dia de ficar a falar de coisas de igreja, de falar da Bíblia. Hoje é dia de trabalho. Hoje é dia de focarmos aqui no trabalho e é isto que temos que fazer.
Mas Jesus leva a palavra de Deus não apenas para fora da sinagoga, mas também para fora do sábado, para um dia comum. Jesus então prega onde as pessoas estão. Jesus prega no meio do dia, em um dia útil. Não é o sábado que é o dia de descanso, então podemos andar aqui a falar de coisas que, pronto, seja, não são tão importantes, se calhar. Deus, por exemplo. Talvez o início de uma manhã ou o meio de uma tarde. Jesus então leva a religião para fora das estruturas institucionais, para fora dos locais convencionais onde se é esperado ouvir. E ele vai para o meio do povo. E leva a palavra para o meio do povo. Talvez para a fila do mercado, ou um dos sítios mais difíceis de falarmos da palavra do Senhor. A urgência dos hospitais, quando estamos lá para ser atendidos, não é? Porque, em geral, estamos impacientes, em geral, esperamos muitas horas, em geral, aquilo está muito cheio, muito quente, em geral, quando vamos ser atendidos, obviamente. Imaginem também aqueles que já estão do outro lado, os enfermeiros, os empregados que ali trabalham, imaginem os médicos, já estão todos também fartos e aquele volume de pessoas e o volume de trabalho e também já estão ali um bocado impacientes. Então, quando nos veem, já falam de uma maneira que se calhar não somos tratados da maneira que nossas altezas, achamos que deveríamos ser tratados, não é? Assim como representantes do rei. E então também respondemos à altura, não é? Porque afinal foi isto que Jesus disse que nós deveríamos fazer. Se calhar não andas a ler a Bíblia exatamente como a mesma Bíblia que leio. Depois mostra-me a versão que andas a ler, que se calhar vou ficar preocupado. Nós adotamos a Almeida Revista e Atualizada em nossa igreja. Está mais ou menos seguro se estiver a ler esta. E ali Jesus não ensina assim. E ao lermos aqui o capítulo 5 de Lucas, vemos que Jesus leva a palavra de Deus para todo lado, todo dia, todo lugar. E nós vemos que por pregar a palavra de Deus, as multidões então reconhecem que aquilo que ele está a falar é importante. Porque não é a opinião, não é uma ideia, não é um conceito, é a própria palavra de Deus. E as multidões então estão sedentas para ouvir. As multidões estão tão sedentas que agora para elas ouvir na sinagoga já não é o suficiente. Eles desejam ouvir durante o dia. Se estiveres atento, e se nós fizermos o nosso trabalho como devemos fazer, e se tu fizeres o teu trabalho como tu deves fazer, e se estiveres atento, talvez vá se surpreender quando perceberes que alguém que conheces, que não é crente, se calhar meteu ali uma música, um hino para ouvir. Ou se calhar está a ouvir alguma coisa, um trecho de uma pregação. Ou se calhar apanhou ali para ler um trecho da Bíblia. Eu não sei se isso já se passou com os irmãos, mas já se passou comigo. Já vi pessoas que eu não acreditava que jamais iriam se interessar. E de repente, quando percebi, as pessoas estavam a ler ali alguma coisa e eu percebi que aquilo era um trecho da Bíblia. Ou estavam a ouvir uma música e eu de repente atentei-me, espera lá, esta música é cristã. E quando eu percebi, quem é que meteu esta música? Foi tal pessoa. E que oportunidade que pode se abrir então diante de nós. De falarmos com estas pessoas
sobre a palavra de Deus, porque elas estão sedentas. Deixe-me lhe dizer isto. Talvez não perceba assim, mas deixe-me lhe dizer que a vossa percepção talvez esteja partida. Mas as suas multidões estão sedentas. Estão sedentas para ouvir a palavra de Deus. E estão sedentas para ouvir a palavra de Deus por meio de vossas bocas. Por meio da vossa voz. Estão curiosos, atentos, para explicarmos-lhes a palavra de Deus. Aconteceu quando vivíamos na Irlanda do Norte, antes de voltarmos para Portugal. A Andressa tinha uma senhora com quem ela fazia as unhas e já até por acaso falei uma vez sobre esta senhora para os irmãos. E apesar de financeiramente para nós ser algo que era um bocado pesado, nós o fazíamos não para que as unhas da Andressa ficassem bonitas, não que ela não merece e deve estar com as unhas bonitas, sim, mas muito mais do que isso fazíamos porque víamos nisto uma oportunidade dela relacionar-se com aquela senhora. Porque os irmãos que são casados sabem bem, as senhoras melhor ainda, que ninguém faz a unha em 10 minutos ou 15. E, portanto, ficam ali bastante tempo e têm ali a oportunidade de falar. E que, normalmente, não é? Se a pessoa que está do lado de cá, a receber o serviço, ficar em silêncio, tempo o suficiente, o outro lado vai começar a falar. E vai começar a falar da sua própria vida, vai começar a falar dos seus próprios pensamentos, das suas próprias impressões e a puxar conversa, a meter conversa. E então usávamos isto como uma oportunidade de Andressa ter contacto com aquela senhora. E houve uma altura em que a Andressa, eu fui buscá-la e ela disse-me assim, às vezes é difícil. É difícil porque, por exemplo, hoje ela virou-se para mim e disse-me assim, como é que consegues ser assim como tu és? Eu não consigo. Eu não aguento. Às vezes eu viro para o meu marido mesmo e digo para ele, olha, isto não é assim. E eu não sei como é que tu consegues. Não sei como é que tu consegues. Mas foi quase que ofensivo mesmo. E Andressa disse assim, eu não percebi muito bem o que ela quis dizer com isto. Mas pareceu-me de facto um tom bastante depreciativo. A dizer assim, quase que a dizer, és uma mosca morta. Aquela senhora vira-se para Andressa e diz assim, olha, diz-me uma coisa. As coisas lá em casa não estão... E está a passar isto, isto e isto. E as coisas estão assim, assim, assim. Eu não sei o que fazer. Diz-me lá tu, o que é que tu farias? Engraçado, não é? Talvez já tenha ouvido algumas pessoas dizer assim, vocês crentes, tudo é Deus. Tudo é a Bíblia. Se fores um bom crente. Se não fores, nunca ouviu isto. Mas se calhar com o tempo esta pessoa diga assim, então, mas diga-me lá, o que é que o vosso Deus diz a respeito disto aqui? Ou o que é que a vossa Bíblia diz a respeito disto aqui e outro? No meio de uma semana. Talvez a chegar ainda no trabalho. Nem meteste as tuas coisas no sítio ainda e se calhar já levas com uma desta pela manhã. Mais uma coisa que aprendemos ao observarmos este texto é que Jesus, ao fazer isto, ao levar a palavra de Deus para fora da instituição, ao invadir a vida das pessoas com a palavra de Deus,
a tornar a palavra de Deus acessível a qualquer um, a qualquer sítio, a qualquer hora. Ele faz também uma outra coisa interessante. Porque Jesus, neste texto, e ao final nós vamos ver o que se passa, ele não apenas multiplica o peixe para que Pedro então possa ter os recursos que precisa e então, ok, agora pode ir, vai ver a vida e aproveitar, pronto, esta pesca que fizeste e vender o peixe e ter bastante dinheiro, se calhar até poder tirar umas férias, se calhar até ir para o Algarve. Mas no final, vemos que Jesus olha para Pedro, Tiago, João, homens comuns, e chama-os e transforma-os em discípulos. E porquê que isto é tão marcante? Porque eu não sei se os irmãos percebem bem, mas quando nós estudamos sobre a infância de Jesus, lembra que nós estudamos o papel do pai na educação do filho e o papel da sinagoga na educação das crianças, de como as crianças iam para a sinagoga todos os dias, talvez como a escola que nós temos em nosso tempo. E ali na sinagoga aprendiam a palavra de Deus, aprendiam a Torá, memorizavam, aprendiam o seu sentido e aprendiam também outras coisas. E então, os melhores alunos, aqueles que tinham um melhor grau, se calhar aqueles que tinham mais de 18, 19, não é? Aqueles com 15, vá ser pescador, se calhar era melhor. Tiveste quanto? 12. Vai ser carpinteiro. Pronto, não exige muito. É mais meter aquilo no lombo, andar para um lado para o outro, a partir de pedras e madeira. Pronto, não vai precisar ser tão inteligente quanto isto. Mas os mais capazes, aqueles que memorizaram melhor, aqueles que aprenderam melhor o sentido da Torá, aqueles que tiveram os melhores graus, estes eram convidados para continuar os estudos. Tanto que nós, quando estudarmos mais à frente, vamos ver que Paulo diz que ele estudou aos pés de Gamaliel. Isto quer dizer que Paulo foi, na sua sinagoga, um dos melhores alunos. E que então, quando atingiu a idade dos 13 anos, ele foi convidado para continuar a estudar e a ser um discípulo, a ser um talmidim de Gamaliel. E então andar atrás de Gamaliel, seguir Gamaliel por todo lado e aprender tudo que Gamaliel tem a ensinar. Paulo, ao dizer que estudou com Gamaliel, não diz só a respeito da qualidade de com quem ele estudou, mas também diz a respeito da qualidade dele como aluno. De que ele foi um dos escolhidos para estudar com Gamaliel. É mais ou menos como alguém quando diz: passei para a faculdade de Direito ou de Engenharia ou Medicina em tal faculdade ou em tal faculdade. Tem a ver com o ensino que recebeste, mas também tem a ver com a vossa capacidade e com, então eras mesmo um bom aluno para conseguir esta vaga. Era um dos melhores. Mas Jesus não escolhe os melhores. Jesus não chama discípulos quando está na sinagoga. E diz assim, então deixa-me cá ver. Estes são os melhores dos melhores que temos cá na sinagoga. Se calhar eu vou escolher estes aqui. Mas Jesus vai escolher aqueles que são pescadores. E eles aqui já não eram meninos. Como é que nós sabemos disto? Sabemos disto por algumas razões. Primeiro, porque Pedro já era casado. E apesar daquilo que nós dissemos das meninas, quando falamos de Maria, não é? Que as meninas casavam, as mulheres casavam ainda meninas, normalmente ali por volta dos 14 anos, mais ou menos, era a idade com que casavam. Os homens não casavam com esta idade. Porque eles precisavam começar a trabalhar, a ganhar dinheiro, a guardar dinheiro,
para então poder casar. Porque, como diz a sabedoria popular, quem casa, quer casa. E ele deveria então ser capaz de manter a sua família, a sua casa. E o texto nos diz que Pedro chama então os seus sócios. O que significa então que Pedro já não trabalhava para o seu pai. Pedro já não trabalhava com o seu pai. Pedro era sócio de Tiago e de João. Portanto, eles já eram homens formados. Já tinham a sua independência, as suas famílias, os seus negócios. Eram bem-sucedidos. Já não trabalhavam para outro, eram donos do seu próprio negócio. Tinham seus próprios barcos, suas próprias redes. Mas não eram os primeiros da classe. Já fazia tempo que não estudavam a Torá como aqueles meninos estudam. Se calhar a memória já começava a falhar um bocadinho em alguns dos textos fundamentais. Mas são estes homens comuns que Jesus olha e transforma. Homens comuns, pescadores, em seus discípulos. E isto mostra-nos o como que Jesus olha para cada um de nós. Porque talvez o vosso sentimento seja este, e isto está correto, de que, mas eu não sou nada especial. Não és mesmo. Se assististe em outro lado na internet, ou se alguém lhe disse algum dia algo diferente disto, és especial. Não és. Desculpe-me lhe dizer isto. Talvez as pessoas tenham a expectativa de que o pastor dissesse o contrário, não é? O pastor está lá para dizer, és especial, és o maior. Mas não és. E a verdade é que nem precisas ser. Porque aqueles que Jesus chama não são os especiais, não é? Jesus inclusive diz isto. O médico vem para curar e salvar os que estão doentes. Isto quer dizer, então, que aqueles que não estão doentes não precisam? Bom, aqueles que acham que não estão doentes, não precisam. Jesus sabe que todos estamos doentes. Mas o que Jesus quer dizer é, se acha-te bem, amigo, então não perca o vosso tempo nem o meu. Nenhum de nós vai ao médico se acha que está tudo bem, não é? Em geral, vamos ao médico quando começa a doer qualquer coisa, sentir um incômodo aqui e ali. Se calhar nesta altura que vamos no médico. Não deveríamos ir de tempos em tempos, ainda que estivesse tudo bem. Exatamente para não sermos surpreendidos. Mas a verdade é que o que nós sabemos é que todos nós estamos doentes. Todos nós precisamos de Jesus. De alguma medida, todos somos especiais. Sim, somos únicos. Neste sentido, somos especiais. Cada um de nós é único. Cada um de nós tem um conjunto de habilidades, de características. E Deus nos formou com a própria mão. Deus deu-nos vida, nos ama. Mas somos comuns. Somos pessoas comuns. E deixa-me lhe dizer, se reconhece-se como uma pessoa comum, é a ti que Jesus chama. E é a ti que Jesus usa. Nós vemos que Jesus faz uma coisa que muda tudo. Porque Jesus não apenas fala da palavra, não apenas ensina a palavra como lei, como se fosse algo que estivesse apenas aqui, no intelecto, como letra morta. Mas ele transforma homens comuns em discípulos do Filho de Deus, porque ele é a palavra viva. E lembram-se quando nós começamos a estudar o Evangelho de Lucas,
Logo no começo, na introdução, eu disse sobre um dos comentaristas que fala uma coisa que tocou-me realmente muito ao coração. Em que ele diz que o Evangelho é a teologia em carne e sangue. É a teologia encarnada. Benfiquista, não. Mas é a teologia encarnada. Concreta, vivida. Não são teorias, não são ideias, não são discussões. Não é o que isto aqui ou aquilo dali, mas é aquilo que é vivido. É a teologia pulsante. E Jesus mostra, e nós vemos aqui isto que aconteceu. E Jesus multiplica os peixes, faz surgir peixes naquela rede, exatamente para mostrar o reino de Deus é chegado. A realidade é transformada. A realidade é alterada. A lógica já não tem lógica. Porque eu sou o Senhor sobre todas as coisas. E nós vamos ver isso acontecer durante todo o ministério de Jesus. Endemoniados são libertos, pessoas são curadas, pessoas são ressuscitadas. A lógica é invertida. Porque agora é chegado também o reino de Deus. E onde Jesus está, onde o reino de Deus está, a realidade é transformada. Ainda outro dia ouvi um médico a dizer isto. E ele disse: as pessoas acham que os médicos não acreditam em Deus. E ele disse: eu como médico não poderia deixar de acreditar em Deus. Porque as coisas que já vi acontecerem no hospital são prova da existência de Deus. Porque eu já vi acontecer cada coisa que não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não há explicação lógica, científica. Eu já vi exatamente toda a lógica, toda a ciência ser completamente torcida e coisas acontecerem que ninguém pode explicar. Jesus encarna a palavra. Ele é o Verbo de Deus. João vai dizer isto. No início era o Verbo, era o Logos, era a palavra, era a ideia. E o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Nele estava a vida e esta vida é a luz dos homens. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus encarna a palavra de Deus. Ele vive a palavra de Deus. Ele pulsa a palavra de Deus. E a palavra de Deus encarnada é transformadora. É transformadora da realidade. E é transformadora porque é contundente. Porque nos tira do sítio, nos arranca da lógica deste mundo e nos lança na lógica do reino de Deus. E, portanto, não nos deixa indiferentes. Não nos deixa no próprio sítio. Deixa-me lhe dizer isto. Tu és a palavra de Deus viva na vida dos teus familiares. Tu és a palavra de Deus viva na vida dos teus colegas de trabalho, na vida dos teus vizinhos, na vida daquela pessoa que está atrás de si, na fila do mercado, na vida da que está na frente, na vida daquela pessoa que atende-te em qualquer sítio que seja e que te distrata. Tu és a palavra de Deus na vida desta pessoa. Pulsante. Mas para isto, e assim terminamos, precisamos fazer aquilo que Dietrich Bonhoeffer diz que é o chamado de Jesus.
Dietrich Bonhoeffer, no seu livro Discipulado, diz que o chamado de Jesus é: venha e morra. O chamado de Jesus para cada um de nós é: venha e morra. Eu não sei se já perceberam, meus irmãos, mas Pedro deixa tudo. O texto nos diz que Pedro deixa tudo. Agora, olha que interessante. Pedro esteve a noite inteira a pescar e não apanhou nada. De repente, Jesus manda que ele pesque. Ele lança as redes. As redes, de tão cheia, quase rompem. Ele chama os seus sócios para virem com outro barco. Enchem os 2 barcos. Os barcos quase vão a pique de tanto peixe. E o que é que eles fazem quando chegam na praia? Deixam tudo. Inclusive o peixe. Imaginam isto. Não faz sentido algum. Jesus faz um milagre. Deu-te peixes e deixas os peixes. Epá, que grande desfeita. E estive a pensar disto, que como foram abençoadas aquelas pessoas que estavam à beira da praia, não é? Em Cafarnaum, aquele dia, devia parecer Lisboa em Santo António, cheiro de peixe no ar, porque todas as casas tinham peixe, porque todos apanharam peixe de borla, não é? Porque de repente Pedro, Tiago e João, com aqueles barcos completamente cheios de peixe, chegaram à praia e disseram: olha lá, podem apanhar isto aqui, podem apanhar tudo. E simplesmente deixaram tudo para trás. As redes, os barcos, os peixes. Porque a bênção que Jesus tinha para eles não eram os peixes. Não se contente com os peixes. Os peixes são as coisas deste mundo. Que podem parecer boas, são boas. São boas. Um peixinho assado é bom. Não é? As pessoas vêm de toda a Europa para comer peixe assado cá no Algarve. Mas Jesus tem muito mais para si. Muito mais do que peixinhos. Por mais peixinhos que sejam. Por mais que sejas pescador. Jesus tem mais para si. E o que Jesus tem para si é Ele mesmo. Mas para isso é preciso que morramos para nós mesmos. Mateus capítulo 16, verso 25, Jesus diz: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a vida por causa de mim, achá-la. Tudo o que Pedro era pescador. Um pescador de Cafarnaum. Era tudo o que ele sabia fazer. Mas ele deixa o seu barco, que ele conquistou com tanto suor, tantos anos, para ter o seu próprio barco, suas próprias redes. E de repente o seu negócio consegue fechar o melhor contrato que ele já conseguiu em toda a sua vida. A ponto dele dizer: eu não consigo dar conta, o meu barco vai a pique de tanto peixe. As redes estão quase a rasgar. Não sei se consigo dar conta de tanto trabalho. Olha quanta bênção de Deus. Apenas para chegar, deixar tudo na praia. Porque o chamado de Jesus não é: Pedro, eu quero abençoar-te na pesca. Mas é: Pedro, agora não tenha medo. Porque agora serás pescador de homens. Agora será pescador de homens. Somos chamados para morrer para nós mesmos.
enquanto falávamos agora esta manhã e refletíamos sobre esse texto, o número de vezes que falamos do Evangelho vivo, da palavra viva, de como Jesus nos quer usar, de como a palavra só vai estar viva através de nós, na vida daqueles que estão ao pé de nós. De como nós somos a palavra viva, pulsante, carne e sangue para eles. A palavra encarnada para estas pessoas. Talvez tenha-se dito, mas pastor, olha, isto nunca se passou comigo. Estas coisas nunca aconteceram comigo. Nunca tive esta experiência. E talvez as pessoas não vejam o Evangelho em sua vida, porque talvez ainda haja mais de si do que de Jesus a viver. Porque talvez ainda não tenhas respondido a este chamado de Jesus de abandonar a si mesmo. Talvez ainda esteja a tentar conciliar a mim mesmo e Jesus. Talvez não tenhas completamente ou verdadeiramente morrido ainda para si, para as suas vontades. E quero terminar aqui com o sentido da obediência. Porquê? Porque na resposta de Pedro nós vemos a definição de obediência, apesar da palavra obediência não estar aqui. Mas nós vemos a definição de obediência porque nós vemos Pedro dizer: Senhor, eu estou exausto, lancei redes a noite toda, não apanhei nada. O que Pedro está a dizer aqui? A minha vontade, Senhor, não é jogar as redes. Eu não acredito que vou apanhar qualquer coisa. Na verdade, eu digo mais. Eu sei que não vou apanhar nada. Mas a tua palavra eu lançarei. Obediência é quando nós discordamos daquilo que nos mandam fazer. Porque quando nós concordamos não é obediência. Afinal, é o que nós concordamos e faríamos de qualquer maneira, não é? Obediência é exatamente quando nós discordamos. O sentido da obediência, dicionário. Cumprimento da vontade alheia. Vontade alheia, a vontade do outro, não a sua. Enquanto estás a obedecer, porque essa é a tua vontade, isto não é obediência. Obediência é quando passas a perceber, esta é a vontade do outro, não a minha. Isto é obediência. Definição 2. Submissão. 3. Preito de homenagem. 4. Domínio, autoridade. Obediência. Quando morreres para si e a única coisa que restar em si for Cristo, as pessoas verão a Cristo em sua vida. Porque não restará mais nada de si para verem. Pedro abandonou-se completamente a si. E morrer para si, no fim, é isto. É abandonar-se a si mesmo em Cristo. Quero que feches os teus olhos. Abaixa a tua cabeça. E no teu lugar, seja cá ou em casa, coloque a tua vida na presença do Senhor.